Olá, bem-vindo a mais uma aula. Aula 6, resistência equivalente, parte 1. Como eu disse na aula anterior, vou fazer alguns vídeos calculando resistência equivalente. Então aqui a gente tem uma associação de resistores e o objetivo é calcular a resistência equivalente entre o terminal A e o terminal B aqui. Bom, eu vou usar o método que eu descrevi na aula 5, que consiste em colocar letras entre os resistores e nos nós, para identificar que os potenciais são diferentes ou que são iguais e, consequentemente, determinar quem está em série e quem está em paralelo. Então a gente imagina que uma corrente elétrica flui de A para B e essa corrente, quando passa por R1, ela causa uma queda de tensão. Causando uma queda de tensão, o potencial após R1 ele é menor do que o potencial do ponto A. Então eu vou colocar uma outra letra aqui. Então letra C, uma vez que já usei a letra B aqui. A mesma coisa acontece para R2. Então temos que colocar uma outra letra aqui após R2, letra D. Repare que aqui nós temos um nó. Então existem dois caminhos possíveis para a corrente elétrica passar. Então uma parte vai passar para R3, outra parte para R4. Nenhum dos dois caminhos é preferencial, porque ambos apresentam alguma resistência. Então se a corrente elétrica passa para R3, passa para R4, causa uma queda de tensão, consequentemente esse outro nó aqui, que liga R3 com R4 e R5, tem que receber uma outra letra, ou seja, aqui tem um outro potencial. A corrente continua, passa por R5, causa novamente uma queda de tensão, então outra letra, letra F. Temos um outro nó. A corrente novamente vai se dividir, uma parte passando por R6, outra parte passando por R7, e ela vai se encontrar aqui neste outro nó, então causou uma queda de tensão ao passar por R6, para R7, então tem que colocar uma outra letra, letra G. Por fim, a corrente passando para R8 causa novamente uma queda de tensão e nós temos aqui letra G e letra B. Letras diferentes, potenciais diferentes, tá ok. Fez essa primeira parte, fez certo, você praticamente resolveu o problema. Agora é redesenhar esse circuito. Eu sugiro redesenhar na horizontal. Esse circuito aqui já está desenhado na horizontal, ele está na forma mais simples possível, didaticamente, Só que nos problemas que a gente encontra por aí, os resistores podem estar ligados na vertical, eles podem estar cruzando um ou outro, e essas ligações aí estranhas, elas são de propósito para te confundir, para você não conseguir identificar que é um paralelo, que é uma série, como dá para ver facilmente aqui. Então, aqui é porque é uma forma mais didática possível que eu estou usando. Mas a gente vai ver depois nos problemas, de fato, quando for resolver alguns exercícios, que nós teremos os resistores ligados em paralelo, mas eles não vão estar aparentando estar ligados em paralelo. Mas através desta técnica aqui, colocando as letras, os potenciais, você vai conseguir identificar quem está em paralelo e quem está em série. Ok? Então agora o próximo passo é redesenhar isso daqui. Então a gente vem aqui, vamos pegar o R1. Entre A e C só tem o R1. Então a gente redesenha aqui, entre A e C, o R1 que vale 5 ohms. Entre C e D só tem o R2. Então vamos redesenhar o R2. 3 ohms. Agora entre D e E, repara aqui, por cima aqui nesse ramo nós temos um resistor de 8 ohms, que é o R3. Mas também entre D e E nós temos o resistor R4, que vale 2 ohms. Isso significa que esses dois resistores estão ligados em paralelo. Então nós temos um paralelo aqui entre o R3 e o R4. Então aqui R3, 8 ohms, e o R4, 2 ohms. Depois, entre E e F, nós só temos o R5 no circuito todo. Então, é só reproduzir ele aqui. Então, entre E e F, apenas o R5. Entre F e G, nós temos dois resistores, o R6 e o R7. Então, eles estão em paralelo. Então, vamos trazer eles para cá. R6, 4 ohms, e o R7, 2 ohms. E por fim, entre G e B, só existe um resistor, que é o R8. Então vamos colocar ele aqui.
Por que eu estou falando entre C e D só tem o R2? Porque a gente poderia ter em outro trecho do circuito C e D e ter um outro resistor. Se isso acontecesse, por exemplo, se existisse entre C e D um outro resistor, ele estaria em paralelo com o R2. Mesmo que a disposição deles não seja desse modelo aqui, ó. Um em paralelo com o outro assim, ó. Eles podem estar de uma forma diferente, mas se eles estão submetidos à mesma TDP, automaticamente, se as letras são iguais, eles estão em paralelo. A gente vai ver isso em exemplos mais para frente. Aí você que não está entendendo ainda vai entender por que eu estou enfatizando tanto isso. Pronto. Repara que nosso circuito ficou idêntico ao nosso circuito original, né? Esse circuito aqui, ele é idêntico a esse. Não teve nenhuma diferença. Por quê? Porque esse circuito, como eu disse, ele já está didaticamente, a associação já está sendo feita na horizontal, para facilitar o entendimento. Bom, agora que a gente sabe que entre D e E tem dois resistores, ó, em paralelo, e entre F e G também tem dois em paralelo, nós podemos resolver o paralelo entre D e E e o paralelo entre F e G. Então eu vou calcular o paralelo entre D e E, vou chamar de RDE. Então fica R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Ou seja, 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Então é o produto, né, dos resistores dividido pela soma deles. Então isso aqui fica 16 por 10. Isso daqui vai dar 1,6 ohms. Ok? Então no lugar desses dois resistores aqui, que eu acabei de fazer o cálculo, ó, do R3 e do R4, eu vou fazer um novo desenho, né, e vai entrar o resistor de 1,6. Deixa eu só corrigir ele aqui, que não ficou legal. 1,6 ohms. Agora eu vou fazer, simultaneamente com esse cálculo, eu vou fazer o cálculo entre F e G. Então, RFG. Então aqui, ó, o R6 e o R7. Então, 4 vezes 2, dividido por 4 mais 2. Então vai dar 8 por 6. 8 por 6 é a mesma coisa que 4 por 3, 4 terços. Daí se você fizer, isso aqui vai dar 1,33. Confere aí na calculadora. Se tiver com dúvida, 1,33. Agora eu vou fazer um novo desenho, uma nova associação, uma equivalente, né? Onde eu vou manter os resistores que eu não fiz nada com eles. No caso o R1, que vale 5 ohms. O R2, também não fiz nada com ele, que vale 3 ohms. E entre D e E eu fiz o cálculo do equivalente, então 1,6. Deixa eu colocar embaixo para ficar todo mundo, para ficar organizado aqui. Então aqui entre D e E. E entre E e F, R5, não fiz nada. Então vou manter ele aqui. Agora entre F e G, nós calculamos, então 1,33. E por fim, o R8, que vale 1 ohm, entre G e B. 1 ohm. Pronto. Repare que agora ficou uma associação em série. Ou seja, essa associação aqui em série é equivalente a essa associação aqui. Associação em série, a gente só precisa fazer o quê? Somar os resistores. A resistência equivalente na série é a soma. Então a resistência equivalente entre A e B será a soma de R1 com R2, com RDE, mais R5, mais RFG, mais o R8. Então isso vai ficar 5, mais 3, mais 1,6, mais 2, mais 1,33, mais 1. Então a resistência equivalente entre A e B ela vai dar quanto?
5 mais 3, 8. Então vou dar um traço aqui para indicar que eu já somei esses dois. 8 mais 2 aqui, ó, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 12. Mais 0,6, 12,6. 12,6 mais 1, 13,6. 3,6 mais 0,33, 13,93. Então essa resistência equivalente aqui, ela vale 13,93 ohms. Tá com dúvida? Soma na calculadora. 5 mais 3, mais 1,6, mais 2, mais 1,33, mais 1. 13,93 ohms. Então este daqui é o resultado da resistência equivalente. E aí, por fim, a gente faz aqui uma última associação equivalente. No caso, uma resistência equivalente, né, porque é só uma, entre A e B, com valor de 13,93 ohms. Ok? Vamos ver no multisim se isso daqui confere, se dá esse resultado. Então estou com um multisim aqui, ó. É o mesmo circuito. Vou colocar aqui um instrumento para medir a resistência. Esse instrumento se chama ohmímetro, para quem não conhece. Então, se você dispor de um multímetro, os multímetros eles têm como funções básicas, né? Ohmímetro, medir resistência; voltímetro, medir tensão; e amperímetro, medir corrente. Então vem aqui em simulação, no multisim no caso, né? Instrumentos, multímetro. Então peguei aqui o multímetro. Esses aqui são os terminais onde eu vou fazer a ligação no circuito, ou seja, na associação. Só lembrando que para medir resistência equivalente ou qualquer resistência, você precisa estar com o circuito desligado, sem estar energizado. E é o caso aqui, repara que não tem fonte. Vou precisar de um aterramento, de uma referência. Então vou pegar aqui um ground. E no caso de resistores, o resistor ele não tem polaridade, então tanto faz ligar o mais no terminal A ou ligar o menos, isso não vai fazer nenhuma diferença. Então vamos fazer a ligação aqui, ó. Está ligado aqui, o mais, e ligar o menos aqui no B. E colocar a referência, qualquer lugar a referência pode ser colocada. E se você der 2 cliques rápidos com o botão esquerdo aqui do mouse, aparece essa janela. Essa janela aqui vai ser o mostrador digital do seu multímetro. Então aqui você tem, ó, amperímetro, voltímetro, ohmímetro e aqui para medir decibéis. Então eu vou selecionar aqui a letra ômega maiúscula, porque ela representa a função que mede resistência. Pronto. Já está tudo certinho, está ligado. Já defini aqui o multímetro como ohmímetro e ele vai medir a resistência equivalente dessa associação aqui. Lembrando que pode ter uma pequena discrepância aqui. Por quê? Porque o instrumento ele interfere na medida, como a gente já discutiu nas primeiras aulas. Mas está aí, ó, 13,933. Ele só colocou uma decimal a mais do que eu. Então, 13,93 ohms. De acordo com os nossos cálculos aqui. Ok? Porque essa resistência aqui, essa 1,33, ela tem infinitas casas decimais aqui, né? É 1,333 e isso vai embora. É uma dízima periódica aqui. Mas está ok. 13,93 é a resistência calculada aqui. E 13,93 a resistência medida aqui no multisim. Obrigado por assistir e até a próxima aula.